Valeu, mano, tamo junto aí. Valeu pela sua participação lá na música, por você ter participado também no naipe, né, auxiliando ali no naipe de trompete na gravação, né, no estúdio. Cara, eu te chamei pela história que você tem como educador. Porque assim, músico, instrumentista, todo mundo já conhece seu trampo, né, e sabe o nível, né, musical que você tem. E como educador, cara, eu quero priorizar essa situação. Porque você tem uma história também linda aí, né, nas escolas, e o contato que você tem é muito grande com a galera da periferia. Isso que eu acho que você também encaixa nesse projeto, né? Você formou muita gente, músicos, né, da periferia, e hoje está tendo uma oportunidade, né? Porque vários músicos só tem a oportunidade da música ali e tal, o cara da periferia não tem para onde ir e tal, e aí estuda e tal, e aí encontrou você teve como professor, né? Então eu acho essa experiência que você tem, acho que é muito importante de você estar falando como que é tal, para a galera entender. Bom, primeiro que foi um prazer, né, participar. A gente já toca juntos em vários projetos, então a gente tem uma afinidade musical que é muito importante. Eu conheci você também numa situação eu estava dando aula e você estudando lá na antiga OLM, né, já no corre total, né. Eu acho que esse lance que eu tenho com a parte pedagógica, né, da música, né, ela foi acontecendo muito naturalmente. Eu comecei a dar aula em Tatuí muito novo, e para mim foi muito importante começar a dar aula, porque você se vê forçado a estar revisando todas as suas experiências musicais, todo o seu aprendizado através do que você passa para o aluno, porque é uma responsabilidade muito grande. E para mim sempre foi um tipo de missão, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela dá uma característica muito mais imponente do que realmente a importância que ela tem. Mas é uma missão no sentido de que você viabiliza para um jovem músico, um musicista, a possibilidade de vivenciar aquilo que você faz, entendeu? Então, por exemplo, para mim sempre foi muito importante essa coisa da música instrumental pelo lado criativo que ela desenvolve. E, obviamente, quando você vai dar aula num lugar que é público, você tem contato com a periferia, porque as pessoas procuram, porque é um lugar que tem a possibilidade de estudar sem ter que pagar alguma coisa. Isso para mim foi um aprendizado muito, muito grande. Porque, primeiro, como eu era muito jovem, eu acho que eu conseguia falar mais ou menos a mesma linguagem. Os alunos se sentiam mais confortáveis. E eu nunca botei essa visão de que o professor estar acima do aluno, o aluno olhar o professor como se fosse uma coisa distante. E eu acho que o fato de ter começado a dar aula novo ajudou isso. Os alunos tinham mais proximidade comigo. Sempre tiveram, né? E eu sempre fiz questão de ter isso. E para mim a responsabilidade sempre foi em formar músico para tocar junto. Então, isso vem acontecendo ao longo desses anos. Eu acho que a importância desse meu trabalho está em quando você olha para Soundscape, quando você olha para Mantiqueira, quando você olha para as bandas, para Dia Sinfônica, né? Você vê músicos como Sidmar, você, Paulo Malheiros, Josué, Cássio, Jaziel, Paulo Jordão, Bruno Belasco. São todos músicos que eu vi nos festivais, que eu vi na Inesp, que eu vi... Teve contato contigo? Teve contato comigo. Na função de você como professor. Lembro quando eu entrei lá na antiga OLM, eu tive o primeiro contato contigo ali, foi na Big Band, como que você estava ali juntamente com o Sion e tal. Então, nessa Big Band estava o Sidmar, tinha muitos músicos, Paulo Viveiro, né? Então isso, cara, isso
para mim, primeiro que é uma satisfação estar em contato com a nova geração, né? Isso me renova, né? Me faz cada vez mais olhar para o meu instrumento e ter vontade de praticar, porque vem vindo uma geração muito séria com isso, né, que chegou aonde chegou com muita dificuldade, uma dificuldade que eu não tive por ser de família de músico, né? Uhum. E ao mesmo tempo viabilizar isso de alguma forma é uma coisa que me completa muito, assim, me deixa muito feliz, porque de um lugar que talvez não tivesse a menor esperança de ter alguém pensando em música criativa, em uma música inteligente que prioriza a inventividade, prioriza a criatividade. Não estou falando que a periferia não tenha criatividade, mas a possibilidade de ser criativo, né, o estudo formal não chega com facilidade. Então vocês têm que procurar em lugares como o Enesp, auditório. Então, assim, é função do músico que tem um conhecimento, que teve esse conhecimento, passar adiante isso. Isso é uma dívida. E o lance que eu vejo assim, sua paciência, a forma que você pega o aluno, né? Aí você começa a ver que ele está desenvolvendo, você começa a colocar já nos trabalhos, isso aí dá um apoio, tá dando uma força. Também o lance, porque assim, a periferia, né? Os músicos da periferia vêm com vários problemas familiares, problema financeiro. E você saber lidar com isso também é uma coisa muito importante. Cada aula é uma história, né? Às vezes você vê um aluno desenvolvendo rápido, de repente ele começa a acontecer alguma coisa, que ele começa a cair de rendimento, e aí você tem que ter a habilidade de tentar descobrir o porquê daquilo, né? Muitos alunos às vezes têm vergonha de falar o que está passando. Alguns falam, olha, eu estou sem dinheiro, vem assim mesmo, a gente dá um jeito, ou fica tranquilo, né? A gente vem na outra semana, eu não marco falta, alguma coisa assim do tipo, né? Você vai tendo uma capacidade de identificar essas coisas e tentar fazer com que esse aluno ou essa aluna passem por essa, né, dissolva essa dificuldade, né, e não perca o foco em estudar, em querer progredir, porque é a oportunidade de fala, né? Se você tocar bem um instrumento, você fazer bem alguma coisa, é uma oportunidade de você mudar de patamar. A música me mudou de patamar, mesmo sendo filho de músicos, neto, né, sobrinho, a música me mudou de patamar no sentido não financeiro, não é isso que eu estou falando, mas de você fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem. Conhecer pessoas no mundo inteiro. A música é uma linguagem universal. O dó é dó aqui, é dó no Chile, é dó nos Estados Unidos, é dó na França, é dó na Índia. Então, assim, você não precisa aprender a falar uma outra língua para você tocar com músicos de diferentes nacionalidades. Então isso já é uma grande... te deu oportunidade como músico e como educador, né? Você teve período lá também na Berkeley, dando aula também, mostrando também. Teve um projeto da Big Band lá da MS, levou lá para Nova York. Foi para Nova York, todos com alunos, a maioria da periferia. E eu tava no avião com esses moleques, cara, foi muito legal. Muitos deles viajando pela primeira vez de avião. Não, é bom pra caramba. Isso foi muito interessante. Agora, assim, o que eu sempre comento isso contigo, né, e converso com a galera também, que é a música instrumental, mais o jazz, assim, o jazz, né, ela é muito elitizada, né? Sim, infelizmente. Principalmente aqui em São Paulo, né? Ela tem, bom, vamos colocar no Brasil, vai. Eu acho que ela, de uma certa forma, no mundo inteiro, né? Mas essa elitizar, porque assim, é caro. O estudo de música é caro. Muito caro. Muito caro, cara. O instrumento, você fazer a aula, mesmo que seja na EMESP fazer aula de graça, cara, você tem que... Muitos alunos demoram 1h30, 2 horas para chegar na EMESP. Então, e tem custo, né? Tem custo de ônibus, de metrô, de trem. Tem um custo, né?
Tem alunos que não comiam, ficavam só com água. Várias Assim, vezes eu você passei não por uma percebe. situação dessa, né? Meu. Cara, Morando no extremo leste, para chegar no LM, pô, situação de não ter lanche, de não ter dinheiro, às vezes, várias situações vão ser difíceis. Então, assim, tem coisas que você fala assim, o caminho é complicado. E essa música instrumental, o jazz, ela é difícil de entender, né, cara? Sim. É muito difícil, né? Assim. Eu acho que... Mas eu já comentei isso contigo também. Eu acho que o ponto não tá no... A gente não precisa entender uma coisa para gostar, entendeu? Muitas vezes acham que não deve levar uma música mais aprimorada para uma região de periferia, porque acredita que a pessoa não vai entender. Cara, mas você vê alguém tocando instrumento, a energia que coloca naquilo para tocar alguma coisa, é uma coisa que chama atenção. Eu, pelo menos, muito. Você olha para um quadro, você não precisa entender que tinta que o pintor usou, você não sabe que técnica, que período que é para você achar bonito. Uhum. Aquilo te cativa de alguma forma. Vai cativar de algum jeito, vai cativar. Vai cativar. Isso. Então, é um erro pensar que as pessoas que não têm ainda uma educação formal, né? Quando eu falo entre aspas, é porque educação, ter conhecimento, cultura é uma coisa, mas isso não significa que a pessoa não seja inteligente. Uhum. Tem muita inteligência na periferia. Muita. E as pessoas menosprezam isso. Entendeu? A gente percebe que o que não tem é o processo natural, que facilita. A Lola fazendo visita aqui, ó. Você vai sair no vídeo. O que facilita, o estudo facilita o processo. Mas isso não faz que a pessoa estudada seja mais inteligente. Inteligência é uma outra parada. Isso que você falou é a verdade, é pura verdade que assim, não tem essa informação, não chega essa informação. Não chega. Ela chega ali até Tatuapé ali e tal, e para. Então a música instrumental de São Paulo, de jazz, ela tá ali de Tatuapé pra frente. E olha lá, né? Não chega essa coisa, né? É difícil, né? Essa informação tal, música brasileira. Por isso que eu acho que deveria ter várias EMESP. Sim. No nível da EMESP, tem o Guri, tem a Fábrica, mas deveria ter um nível da EMESP em vários bairros porque assim, a pessoa quer estudar, ela vai ter que vir pelo centro. Tem que ir pro centro, Você já está elitizando de alguma forma. Já tá elitizado já, né? Deveria ter tudo que é bairro, ter um projeto como no nível da EMESP. Um centro cultural, um centro artístico, né? Uma coisa que tenha a estrutura para que o aluno possa adquirir a experiência, adquirir a informação, mas mais perto da casa dele, né? Eu sei que tem vários polos do Guri, né? Do CEL, e as fábricas de cultura que fazem um trabalho incrível, né? Mas ainda assim, às vezes com pouca estrutura, né? Com pouca estrutura. Porque a EMESP, com toda dificuldade, não tem uma estrutura muito bacana. Então todos os professores ali, os professores que... Então assim... Mas eu acho que ainda pode chegar ainda, eu acho que teria que ser feito um trabalho de conscientização dos músicos. Não é da periferia, é do músico tocar na periferia. Então, eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse, porque a galera vai dar mais atenção, vai assim... A gente não tem como saber a reação se você não colocar o som lá. Então você põe um som desse que você gravou agora com a Big Band. Se você puser numa praça, na Zona Leste, ou no extremo Zona Sul, ou qualquer lugar que tenha de periferia, colocar num domingo, tá todo mundo lá. Coloca. Não, é verdade. Eu coloquei as pessoas param para ver, as pessoas curtem, porque elas não precisam entender. Uhum. É isso. Elas precisam ver que existe... Elas vão ver pessoas parecidas com elas, executando um instrumento, tocando junto, fazendo música criativa, tendo espaço de fala que a música instrumental, que a música criativa permite. Que isso o jazz, até uma palavra que está sendo meio banalizada, né? Com todo sentido, porque
é uma nomenclatura branca, né? Um nome fala branco. que é branco, é. Que pôs o nome numa música de origem afro-americana, negra. Mas o jazz, vou usar essa palavra porque é uma palavra conhecida, Uhum. é a música mais democrática que existe. O jazz é a música mais democrática que existe. E eu estou falando do jazz, é a música que é improvisada, não só no solo, mas nas pessoas que estão acompanhando esse solo. Elas não fazem sempre as mesmas coisas. Elas mudam de acordo com o que está acontecendo. Então, a gente não vê isso em outras músicas, né? O espaço do discurso individual e coletivo. Uhum. Às vezes tem só no coletivo. Sim. Né? Mas o jazz, e não estou falando de dinheirinho, eu estou falando do conceito de música improvisada, que tem espaço para improvisação, é a música mais democrática. Uhum. Então, essa elitização, ela tem um propósito. Você acha que tem um propósito? Você vai deixar todo mundo ter esse acesso para poder dificultar quem tem pouco? Verdade. É a mesma coisa da informação. Por que não chega a escola de uma escola boa, realmente, que ensine coisas boas na periferia? Por que não chega a saúde? Por que não chega o lazer né? Porque é um projeto de manter as pessoas lá, trabalhando cada vez menos, mais por menos, para que mantenha uma pequena faixa da população tendo regalias. Uhum. Verdade. Você entendeu? Pensa comigo, Jorginho, o que você fez com a música, desde que você começou a estudar? Uhum. Você não ganha mais do que as pessoas que trabalham, e nada contra as pessoas que trabalham, trabalhos, vamos dizer assim, menores, que são menores no sentido de reconhecimento, né? Uhum. Não na função, na importância. Por exemplo, um entregador de pizza, um cara que está de office boy trabalhando para ganhar salário mínimo. Não é melhor você fazer o que você gosta? Porque essas pessoas que fazem isso, elas deixaram algum sonho de lado. Elas queriam ser alguma coisa. Queriam fazer alguma outra coisa. E às vezes não faz música, não faz poema, não canta, não pinta, porque acha que isso não vai dar dinheiro. E outra, né? Mas que dinheiro né? é banalizado. De forma que falam que a música não é trabalho, já passei várias Exatamente, situações eu sendo filho de músico, a gente já passou por isso várias vezes. Cara, nunca ninguém passou fome na minha família, cara. Passou por dificuldade. Mas fome, todo mundo trabalhando, todo mundo tocando, fazendo o que gosta. E fazer o que gosta. Cara, e muitas pessoas confundem isso também. Eu acho legal de falar é que, cara, eu sou músico. Eu adoro fazer música instrumental. Eu adoro tocar jazz, adoro tocar música instrumental brasileira. Mas eu sou músico. Eu gosto de fazer, eu gosto de tocar. Entendeu? Eu não me importo se eu tiver que fazer um buffet, um casamento, se tiver isso é a música que eu tenho que fazer, eu vou procurar fazer bem feito. Né? As pessoas às vezes botam rótulos, não, o Jorginho é só isso, o Daniel é só aquilo, e não sei o quê. Cara, eu sou músico, eu dou aula porque é uma oportunidade de você passar aquilo que você sabe para pessoas que não sabem ainda aquilo. Né? E outra, você dá a informação que você tem para pessoas terem o mesmo tipo de oportunidade que eu tive. E essas pessoas começaram a tocar junto. Então, assim, não adianta nada eu saber e não passar para frente e não ter com quem tocar. Então é importante você dar aula, fazer o que você fazer, Sidmar, toda essa galera que teve acesso à informação e se destacou, né? De estar em contato com essas pessoas. É importante, cara. Obviamente vocês já retribuem, né? A gente até conversou a respeito disso na gravação, né? Vocês já retribuem através da arte, do talento que vocês têm e do que vocês estão fazendo para a música, né? Mas é importante que você faça isso que você está fazendo, de trazer... e essa ideia desse projeto é querer mostrar mesmo que existe dificuldade.
mostrar que a música, o jazz é um pouco elitizado, mas que esse projeto está dizendo o quê? Que precisamos chegar lá, precisamos levar esse som lá, entendeu? Precisamos, porque o que acontece, o que eu percebo, a igreja fez um papel muito importante na periferia. Tudo que é periferia tem uma igreja. Sim. E antigamente, eu lembro que eu fui criado assim e tal, na igreja tem uma banda, tinha contato com música. 90% dos meus alunos eram de igreja. De banda, marcial e tal. Hoje não tem mais banda. Então, o que aconteceu? Tá caindo os músicos também. Sim. Não tá tendo mais... Não tem procura. Não tem mais procura. Porque não tem mais aquela formação de banda ali. Porque a pessoa começa a tocar banda, na banda, tu começa a tocar caixinha, daqui a pouco vai pro trombone. Acho que eu vou querer estudar, pronto. Aí teve esse contato e vai já querer. Foi. Já foi. Mas hoje não tem mais. Hoje não tem mais nem, assim, se você olhar, tiver orquestra é pouco. Mas hoje Então, assim, o que acontece? A igreja, ela tem um contato ali com a periferia, mas não mais com uma música. Então, tá diminuindo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que chegar lá, mano. De novo. Tem que chegar lá e começar a mostrar...